Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo à distância do curso de Fitoterapia Clínica. Nesse módulo nós vamos trabalhar a fitoterapia para tratamento dos distúrbios endócrino-metabólicos. Dentro desse contexto, nós temos que lembrar sempre e levar em consideração que o nosso corpo responde a determinados eventos ambientais aos quais ele é exposto continuamente. E essas informações ambientais fazem com que as nossas células produzam determinadas respostas biológicas. Essa é a primeira regra da fisiologia. Então, todo estímulo percebido pelo nosso organismo, ele gera uma resposta celular. Essa resposta celular pode ser efetivamente a intermediação de uma ligação de um neurônio a outro, fazendo uma conexão neural. É uma comunicação entre um neurônio e uma célula glandular, estimulando uma resposta de produção e liberação de hormônios. Essa resposta pode ser uma resposta muscular, em que o músculo pode efetivamente responder contraindo ou relaxando a percepção do indivíduo a esses estímulos que estão sendo trazidos até esse nosso organismo pelas vias sensoriais. Vias sensoriais que incluem aí a visão, o olfato, o paladar, o tato e também os estímulos internos. Alterações, por exemplo, na secreção ácida, a presença de bactérias, as respostas inflamatórias que são geradas em algum dos lugares do nosso organismo. E dentro desse contexto, qualquer desses estímulos sensoriais percebidos geram uma resposta biológica em nossas células. Dentro desse contexto também, nós vamos perceber que as respostas comportamentais, os ambientes sociais, as relações que esses indivíduos têm com o seu meio ambiente de relacionamento pessoal, trabalho, grupos sociais, eles também levam a um estímulo para que o nosso organismo se adapte, gerando uma resposta celular. Vejam também que se nós temos um comprometimento nessa relação social, essa relação social acaba influenciando o modo como as nossas células vão responder aos desafios percebidos multifacetados, com várias intercorrências de modificações da funcionalidade das células. Nós vamos perceber também que os nossos ambientes microbiológicos também fazem com que nós tenhamos estímulos percebidos por essas células. Então nós vamos encontrar a nossa microbiota intestinal, nossa microbiota sobre a pele, a nossa microbiota que se desenvolve nas nossas cavidades, cavidade vaginal, cavidade anal, cavidade respiratória. Em todos esses ambientes, o que a gente vai perceber é que essas bactérias que colonizam esses ambientes, essas estruturas microbiológicas, elas acabam interagindo quimicamente com os locais onde elas estão colonizando. E é essa interação química com o local onde a bactéria está colonizando que pode gerar uma resposta fisiológica do nosso organismo. Uma resposta fisiológica que pode ser uma resposta de adaptação à presença desse micro-organismo. Ou pode ser uma resposta inflamatória, ou pode ser uma resposta de alteração fisiológica do próprio tecido onde está acontecendo a colonização. Então, vejam que para que a gente possa ter a integração de todo o nosso organismo, percepções sensoriais, estímulos ambientais, internos e externos, percepção dos estímulos microbiológicos, do nosso próprio microbioma e também as relações sociais, é tudo isso que nos integra e nos permite sermos o que somos hoje. Seres saudáveis, seres doentes, seres que apresentam determinadas condições de responder aos estímulos fisiológicos de determinadas maneiras. E é essa contextualização que a gente acaba encontrando dentro da sociedade. E para isso nós vamos estudar então como esses estímulos microbiológicos, ambientais e de respostas de percepção sensorial acabam alterando o sistema de regulação endócrino e gerando uma resposta celular
que pode ser o comprometimento da funcionalidade de muitos órgãos. Então, se nós pegarmos um paciente, por exemplo, o Sr. J.F. Kennedy, ele apresenta um estado de obesidade. Esse estado de obesidade, ele apresenta então características muito peculiares dentro dessa avaliação anamnésica que a gente pode fazer com o Sr. J.F. Kennedy. Ele tem 1,78 m, 120 kg, tem um IMC de 37,87. Ele apresenta um grau de obesidade do tipo 2, ou seja, já é quase uma obesidade mórbida. Ele tem, então, a partir dessa relação com o seu próprio corpo, uma série de manifestações clínicas. Essas manifestações clínicas, elas são decorrentes, basicamente, de todo o funcionamento de resposta celular a essas condições fisiológicas aos quais o Sr. Kennedy está sendo submetido. Obviamente, quando a gente tem, por exemplo, o consumo de elementos gordurosos e as gorduras não são totalmente gastas para a geração de energia, elas acabam se acumulando. Se nós analisarmos aqui o Sr. Kennedy, nós vamos perceber que ele apresenta uma série de sintomas referidos durante a anamnese que estão diretamente relacionados a esse distúrbio metabólico que é a obesidade. Vejamos algumas das características às quais ele se refere durante a avaliação clínica dele. Nós temos então um paciente com alterações digestórias. Ele apresenta refluxo frequentemente, ele apresenta quadros intestinais que alternam com diarreias e quadros de obstipação intestinal. Ele apresenta catarro eventualmente nas fezes. Uma disbiose de tal maneira, de tal tamanho, que acaba gerando muco catarral na própria constituição física das fezes. Ele apresenta ainda alterações funcionais na característica das fezes. As fezes, ora muito amolecidas, ora muito endurecidas. Essas alterações físicas no bolo fecal são decorrentes, obviamente, de modificações da característica funcional do trânsito intestinal, ao qual o Sr. Kennedy está apresentando como resposta fisiológica ao consumo ou às condições ambientais às quais ele é submetido. Ele apresenta ainda distúrbios endócrinos avaliados pelos exames laboratoriais. Vejam que no sistema endócrino ele tem níveis de TSH elevados, ele tem T3 livre muito baixo, ele tem ainda T4 livre normal. O que significa essas alterações da funcionalidade da tireoide? Significam basicamente que a tireoide dele está fazendo o trabalho de produção dos hormônios T3 e T4 em condições aumentadas de funcionamento, exatamente porque os níveis de T3 livre, que é o hormônio tireoidiano bioativo, promove então essas alterações funcionais nas células, ele está baixo. Quando os níveis de T3 estão baixos, a tendência de resposta fisiológica é que o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide seja ativado, seja estimulado. E com isso a gente avalia, por exemplo, o TSH elevado. Níveis de TSH elevados associados a níveis de T3 livre muito baixos significa que o eixo está trabalhando mais do que devia, mas a resposta fisiológica associada à presença do T3 não está acontecendo. Porque níveis muito baixos de T3 implicam em falta de energia para a célula, já que o T3 é responsável basicamente pela produção de mitocôndrias. Esse efeito mitocondriogênico auxilia a célula a responder melhor aos desafios de necessidades energéticas. Lembram que a gente falou que toda resposta celular precisa de uma demanda de energias para a produção de uma resposta.
E essa resposta biológica aos estímulos percebidos, ela tem que ter, obviamente, um número de mitocôndrias suficientemente grandes para que sejam gerados ATP para esse contexto de resposta biológica. Qualquer uma das respostas. Nós vamos perceber, por exemplo, que o indivíduo, para ter uma contração muscular adequada, ele precisa gastar ATP. Para ele ter uma transmissão neural adequada, ele precisa gastar ATP. Para ele ter uma secreção pancreática adequada, ele precisa ter ATP. Para todas as respostas, todas as respostas, precisa ter um contingente de produção energética que dê sustentabilidade ao processo de alteração fisiológica nessa célula. Então, não é infrequente nós pegarmos, por exemplo, pacientes que são portadores de distúrbios tireoidianos com um quadro associado a hipotireoidismo subclínico, com déficit de energia, com alterações cognitivas, com modificações de resposta energética no organismo, fraqueza muscular, falta de resposta biológica, diminuição da libido, ganho de peso, porque todas essas circunstâncias às quais dependem da funcionalidade do T3 estão alteradas, já que nós temos um nível mais baixo de T3 sendo liberado. Muito bem, se nós olharmos ainda para esse paciente, analisando o foco adrenal, o eixo, portanto, de resposta adrenal envolve o hipotálamo, a hipófise e, por conseguinte, a estimulação da córtex adrenal para a liberação de cortisol. Então, para a análise desse eixo, nós vamos analisar, então, os níveis basais de cortisol. Os níveis basais de cortisol e os níveis de DHEA, que é o precursor para a síntese do cortisol. Então, quando nós avaliamos os níveis de SDH nesse paciente, eles estão muito baixos. Curiosamente, ele ainda apresenta níveis basais dosados às 8 da manhã de cortisol, com níveis basais normais. Dentro desse quadro clínico, onde nós temos um hipotireoidismo subclínico presente associado com uma redução dos níveis de SDH associado a um cortisol normal, a um isocortisolismo, nesse paciente, o Sr. Kennedy, os níveis basais de cortisol normais previsivelmente devem estar em 30, 60 dias entrando em declínio, associando-se a essa perda funcional da atividade tireoidiana. Então, quando nós temos um nível muito baixo de T3 livre, gerando uma anergia celular, o nosso organismo tenta compensar essa falta de energia, ativando a liberação de cortisol. Por isso, é provável que, ao longo dos próximos meses, o Sr. Kennedy já vá apresentar uma redução dos níveis basais de cortisol plasmáticos matinais. Por quê? Ele já está apresentando um nível do precursor do cortisol, que é o SDH, muito baixos. Então, esses níveis baixos do precursor certamente farão com que ele tenha, em muito pouco tempo, um declínio do cortisol matinal, o que vai agravar o quadro sintomático endócrino desse paciente. Se hoje ele está cansado, ele está com diminuição da libido, ele tem uma alteração funcional com ganho de peso, tem aumento da pressão arterial, tem desconforto intestinal e gástrico, certamente, com o agravamento sintomático dos distúrbios endócrinos, ele vai piorar muito o seu quadro fisiológico. Veja que, analisando ainda o sistema endócrino, nós vamos perceber que ele apresenta, o Sr. Kennedy, apresenta modificações na produção e ou liberação de testosterona, porque ele tem testosterona total e testosterona livre muito abaixo do limiar normal. Ou seja, dos pacientes saudáveis, o Sr. Kennedy ele tem níveis basais muito abaixo do limite desejável. Isso associado à progesterona baixa e
SHBG no limite inferior. As alterações funcionais na produção dos hormônios gonadais também é um outro fator que demanda energia. Vejam que para que a testosterona seja produzida, ela precisa de um nível de colesterol aumentado no plasma como precursor da síntese desses hormônios gonadais, testosterona, progesterona, estradiol, precisa de níveis basais de colesterol mais altos. Vejam então que a gente tem agora o envolvimento do sistema hepático captando o colesterol, transportando através da ligação com o LDL até os tecidos gonadais para que o colesterol possa ser convertido no eixo esteroidogênico em testosterona. A testosterona, que por sua vez, uma vez liberada, aumenta a libido, dá ganho de peso, reforça o sistema cardiovascular, tem modificações da energia corporal para o indivíduo masculino e tem então uma série de implicações na regulação endócrina de outros tecidos. Então, não é infrequente também nós encontrarmos pacientes que têm hipotireoidismo, ou seja, tem a diminuição da produção energética, tem associado uma diminuição na produção de cortisol endógeno e ainda com redução dos níveis de testosterona basais, seja a total e a livre, que é a que liga nos hormônios para a geração do processo de ação da testosterona, nesse contexto, os pacientes apresentarem uma baixa energia, uma libido ausente, uma disfunção do ganho de peso, deslocando a quantidade de massa magra para a massa gorda, aumentando os níveis de hipertrofia dos adipócitos e com isso comprometendo todo o funcionamento de outros órgãos internos, já que o tecido adiposo hipertrofiado preferencialmente se acumula sobre os órgãos. Então veja que é interessante porque nós temos aí um distúrbio endócrino que aumenta a distribuição de gorduras localizadas nos tecidos adipóides peritoneais sobre esses órgãos internos e dentro então dessa alteração funcional nós vamos comprometer o funcionamento dos nossos órgãos localizados no ambiente peritoneal. Outra alteração encontrada aqui no Sr. Kennedy é basicamente os níveis de insulina plasmáticas que ele está produzindo. Níveis muito altos de insulina, níveis altos de insulina associados a um aumento da resistência da insulina nos seus respectivos receptores. Curiosamente, quando a gente analisa a distribuição plasmática e a atividade do fígado desse paciente, nós vamos ter um estresse oxidativo muito grande. Por que um estresse oxidativo? Porque as nossas células, para produzirem ATP, para produzirem energia, elas precisam então de respiração celular. Respiração celular que faz o consumo de glicose, consumo de oxigênio e nesse contexto transformam nas mitocôndrias o oxigênio e a glicose em ATP, água e quanto maior é a resposta de transformação energética mitocondrial, tanto maior é a geração de radicais livres nessas células. Se nós olharmos aqui a necessidade desse paciente produzir hormônios gonadais, de produzir hormônios da córtex adrenal, cortisol, por exemplo, e SDHEA. Esses elementos todos derivam do colesterol. Se o colesterol desse paciente precisa ser transportado até os locais de síntese desses hormônios, é necessário então um aumento da atividade do fígado. Um aumento da atividade hepática significa aumento do trabalho mitocondrial. E esse deslocamento de colesterol ligado ao LDL, partindo de um fígado que já está em trabalho de oxidação, faz com que nós tenhamos a distribuição oxidativa de peroxilipídios. Esses lipoperóxidos, ao serem transportados pela corrente sanguínea, geram estresse oxidativo no endotélio vascular, mas também levam
radicais livres para outros órgãos, como por exemplo no pâncreas, como por exemplo em todos os órgãos que apresentam receptores disponíveis para serem ligados, já que a principal fonte de ligação para os radicais livres formados são proteínas e são lipídios. Imaginem vocês um manancial, uma quantidade de radicais livres circulando pela corrente sanguínea e encontrando proteínas disponíveis para serem ligadas, para serem oxidadas, incluindo aí os receptores de insulina. Então, quando nós temos um aumento da gordura abdominal, quando nós temos um aumento da atividade hepática, associados a uma redução dos níveis endócrinos, tireoidianos, adrenal e também gonadais, isso é uma bomba relógio em sincronia de autodestruição. Vejam por quê? Porque nós temos então um aumento da atividade hepática gerando radicais livres que oxidam receptores, em especial os receptores de insulina, aumentando a resistência à insulina. Curioso, né? Porque a gente tem então a oxidação do receptor de insulina. Isso significa que a célula não responde adequadamente à atividade da insulina. Qual informação que essa célula vai mandar para o pâncreas? Pâncreas, produza mais insulina. E o pâncreas começa a trabalhar para produzir mais insulina. Para que o pâncreas produza mais insulina, ele precisa de mitocôndrias, precisa de energia. Energia que vem do consumo de glicose e oxigênio, gerando mais radicais livres. Então, quanto maior é a necessidade de produção de insulina pelo pâncreas, tanto maior é o estado oxidado desse órgão. E quanto maior a oxidação pancreática, mais quadros de apoptose das células beta nós teremos nesse indivíduo. Então, a redução do número viável de células beta pancreáticas levam o indivíduo a um aumento da produção através das células que restaram trabalhando. Então, nós vamos ter uma superativação das células beta pancreáticas que ainda são produtoras de insulina. Isso faz com que a insulina seja secretada e aumente o seu nível plasmático. Ora, a insulina tem receptores específicos nas células que fazem com que a célula absorva mais glicose para os seus processos energéticos mitocondriais. Quando nós temos uma resistência à insulina, uma oxidação do receptor de insulina, nós temos então um prejuízo energético celular associado a uma hiperinsulinemia, que faz com que o indivíduo tenha um aumento do estresse oxidativo pancreático. Então vejam, a gente começou o estresse oxidativo lá no ambiente hepático e agora esse estresse acaba se espalhando para outros órgãos, como por exemplo o pâncreas. Vejam que a diminuição da captação de glicose para dentro das células leva a uma informação celular de que a célula está com fome. Células famintas enviam sinalização celular para o sistema nervoso central, fazendo com que no sistema nervoso central seja ativado o centro da fome. E é esse centro da fome que, uma vez ativado, faz com que o indivíduo continue a comer, preferencialmente comidas que liberem glicose rapidamente, que são as principais fontes energéticas para essas células. Então, a liberação de glicose, a partir do consumo de carboidratos, faz com que nós tenhamos quadros associados a picos glicêmicos, picos de liberação e absorção rápida de glicose. Picos glicêmicos com aumento dos níveis de glicose plasmática associados a hiperinsulinemia, associados ao aumento da resistência à insulina, fazem com que nós tenhamos uma conversão dessa glicose
Já que ela não vai ser captada para dentro da célula, essa glicose acaba sendo convertida em glicogênio e uma parte vira mais tecido adiposo. E essas alterações metabólicas, então, começam lá no Sr. Kennedy a promover uma série de alterações funcionais. Quando nós temos um aumento da glicemia associado ao aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, tudo circulando para repor o conjunto de opções energéticas para as células, nós temos um aumento pressório, nós temos um aumento da osmolaridade plasmática. Esse aumento da osmolaridade plasmática por si só já gera um quadro de aumento da pressão arterial. Se nós levarmos em consideração o depósito de gorduras nos órgãos internos peritoneais, nós vamos perceber que o acúmulo de gorduras localizadas na superfície dos rins faz com que esse órgão responda a essa redução da perfusão, secretando renina. A secreção de renina, caindo na corrente sanguínea, encontra o angiotensinogênio que é produzido pelo fígado. Quando os dois se encontram, a renina cliva enzimaticamente a molécula do angiotensinogênio, liberando angiotensina 1. Angiotensina 1 que passa pela corrente sanguínea por circulação pulmonar e encontra a enzima conversora de angiotensina, que acaba convertendo através de clivagem enzimática também a angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2, um peptídeo, então, resultante do processo de clivagem enzimática, é capaz agora de interagir em vários sítios de ação. Por exemplo, no sistema nervoso central, a angiotensina 2 age em receptores AT1, estimulando o sistema simpático. Aumenta a força de contração, aumenta a frequência cardíaca, promove vasoconstrição arterial. Promove ainda aumento e ativação do centro da sede e aumento do consumo de água, aumentando a volemia, promovendo a liberação de hormônio antidiurético. Uma outra ação importante da angiotensina 2 é o efeito vasoconstritor direto. Então, todos esses efeitos associados à ação da angiotensina 2 têm como reflexo um aumento da pressão arterial. Então vejam que o Sr. Kennedy ele tem um aumento do ganho de peso, aumento de acúmulo de gordura nos órgãos, aumento da glicemia plasmática, aumento da insulinemia, nós temos uma resistência à insulina e ainda temos agora um aumento pressório. Todas essas alterações funcionais acabam aparecendo gradualmente. Essa é uma alteração silenciosa e que vai aos poucos, mesmo com toda a resiliência do nosso organismo, se acumulando gradualmente no indivíduo e gerando todo esse quadro de comorbidades associados aos distúrbios endócrinos. Vejam então que o Sr. Kennedy ele apresenta sintomas periféricos como aumento da glicemia, como aumento da resistência à insulina, como aumento da atividade pancreática, aumento da atividade hepática, hepatotoxicidade, claro, pelo processo oxidativo que está sendo gerado no fígado. Ele apresenta também distúrbios inflamatórios crônicos. E tudo isso, sintomas, são associados às características fisiológicas que ele manifesta durante a sua anamnese. Ele apresenta ainda, dentro desse contexto, redução dos níveis basais de vitaminas D e do complexo B, obviamente em função da própria alteração metabólica que está acontecendo no intestino do Sr. Kennedy. Essas alterações, esses distúrbios metabólicos do microbioma intestinal, que a gente refere como disbiose, eles promovem hipersensibilidade intestinal, promovem aumento da permeabilidade, exposição do nosso sistema imunológico aos alimentos que estão transitando e aumento da hipersensibilidade alimentar e, por fim, quadros inflamatórios localizados. Localizados, sim, no intestino, mas que promovem a secreção de mediadores inflamatórios ao nível sistêmico.
Tudo que é produzido ao nível local, nos intestinos, acaba repercutindo de maneira sistêmica em vários órgãos no nosso organismo. E aí a gente tem comprometimento inflamatório em outros locais. Ele refere, sim, dores articulares, ele refere quadro de alteração respiratória inflamatória, ele refere ainda quadros de inflamação na pele, ele ainda refere modificações no funcionamento do sistema genital e urinário. Todas essas alterações funcionais acabam gerando comportamentos no sistema nervoso central que são característicos desses pacientes com quadros inflamatórios e oxidativos crônicos. A maioria desses quadros inflamatórios acaba gerando, então, quadros associados à depressão. Claro, associado também à diminuição da energia periférica, manifestações inflamatórias crônicas, estresse oxidativo, falta de capacidade das nossas células, das células do Sr. Kennedy, de absorver nutrientes, e isso tudo leva a um quadro de depressão. E por isso ele também faz uso cronicamente de medicamentos antidepressivos. Agora me respondam uma coisa, será que o Sr. Kennedy precisa de fato de antidepressivos? Ou ele precisa de uma revisão endócrino-metabólica para que ele possa, melhorando as condições ambientais internas, responder de maneira adequada aos desafios percebidos pelas células do Sr. Kennedy? Será que não é muito mais lógico para o pensamento clínico nós estabelecermos uma relação dinâmica de percebê-lo como um todo, ao invés de tratarmos sintomaticamente cada um das queixas do Sr. Kennedy? Vejam que para esse paciente nós teríamos que dar um hipoglicemiante, um protetor de pâncreas, um antioxidante para o fígado, um hepatoprotetor. Teríamos que entrar depois no sistema nervoso central com um antidepressivo para a noite, um anfetamínico para o dia, e para que ele possa dormir e acordar e não se sentir tão deslocado energeticamente em termos de sistema nervoso central. Nós teríamos que tratar o sistema digestório individualmente, mas não é muito mais lógico na clínica estabelecermos uma relação dinâmica de melhora das condições fisiológicas desse organismo? Claro, nós vamos precisar sim, sintomaticamente, enquanto ele está no processo de transição, e esse processo de transição começa com uma reeducação alimentar, com a introdução de fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos que possam restabelecer o funcionamento adequado do organismo do Sr. Kennedy. E nesse trânsito, nesse momento de caminhada para a saúde plena, o Sr. Kennedy precisa, claro, de um amparo para o tratamento sintomático. E é isso que a gente pretende fazer com esse paciente ao final dessa aula, para que nós possamos, entendendo num quadro clínico, quais condições nós podemos melhorar com o uso das nossas plantas medicinais e ou suplementações nutricionais, para restabelecer uma saúde plena para o Sr. Kennedy, e que ele sirva de exemplo para que nós possamos, então, nos nossos pacientes, ter um outro olhar, uma outra visão e uma adequação de conduta profissional que vise a melhoria da qualidade de vida desses nossos pacientes. Meu nome é professor Niraldo, eu estou aqui para ajudá-lo na busca pela saúde plena para todos. Forte abraço e até breve!